Cerrado brasileiro pede socorro. Bem no coração do Brasil, o Cerrado espalha sua vegetação retorcida por 11 estados. Capricho que a natureza levou mais de 30 milhões de anos para criar, só que o homem precisou de menos de meio século para destruir. Dos mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, quase a metade do Cerrado já desapareceu. Considerado o primo pobre da exuberante Amazônia, o Cerrado foi escolhido para o sacrifício, a abertura de fronteiras agrícolas. Das extensas planícies, brotam 35% de todo o grão produzido no Brasil. É o nosso celeiro de prosperidade. Mas como fica a natureza? Quem visita o Cerrado se surpreende a cada instante. A vegetação muda de acordo com o clima, o tipo do solo. Os troncos negros indicam que o fogo já passou por aqui. E essa é uma das qualidades da vegetação do Cerrado, a capacidade de recuperação. Estamos no Parque Nacional das Emas, uma área preservada onde ninguém pode mexer. Mas o problema está ali, olha, do outro lado da cerca, na vizinhança. Lavouras a perder de vista. Nessa propriedade, a foz acabou de ser plantada. E como o bicho não respeita a cerca, olha onde as emas buscam comida. Se fartam dos campos recém-colhidos num balé gracioso. Os brotos são um banquete para os veados. Assim, o Cerrado demonstra sua força, resiste numa explosão de vida. Mas até quando? Tem fogo no parque, aqui, fogo de raio. Está na direção do cabeceiral. Queimada natural é só monitorada, não há riscos. Mas há alguns anos, o fogo destruiu quase a metade do parque e a suspeita que não tenha sido obra divina. Renato é guia florestal. Há 8 anos mora dentro do Parque Nacional das Emas. Tem pessoas que veem o Cerrado e pensam que tudo é seco. É tudo igual, né? Pensam que é uma coisa pobre. Mas se você for caminhando, andando dentro do Cerrado, você vê nascentes, animais, frutos, né? Então o Cerrado é bem rico em diversidade. São 12 mil espécies de plantas, tão rica e tão tímida, difícil de se mostrar. Nesta savana tropical, a preciosidade está nos detalhes, na sutileza do equilíbrio. De repente, avistamos uma constelação de pontinhos pretos. É uma teia imensa. As aranhas tecem a rede de proteção no meio da estrada. Andar por aqui de carro só bem devagar. A prioridade é para os nativos. O Parque Nacional das Emas é uma ilha verde no meio dos campos arados. Os estudos indicam que as espécies não conseguem sobreviver, a maioria delas, isoladas. Então vamos ter, no futuro, uma ilha sem vida. Verde e sem bicho. Sem bicho, ou, de certa forma, sem cumprir a sua finalidade. O cerco às áreas de preservação do Cerrado se fecha a cada ano. Uma cidade crescendo em volta do Parque Nacional de Brasília. Nada de corredores de vegetação. E assim, os animais ficam confinados. Acaba ocorrendo reprodução entre parentes. É o mesmo que acontece com a gente, né? Todo mundo sabe que não é aconselhável ter casamento entre primos. A endogamia, cruzamento de animais do mesmo bando, enfraquece a espécie por falta de uma diversidade genética. Para evitar isso, os animais teriam de circular por diferentes áreas. A bióloga do Ministério do Meio Ambiente, Keila Juarez, passou 2 anos se embrenhando nas matas para ver quais bichos ainda vivem nas unidades de conservação do Cerrado na capital federal. Uma caçada do bem, onde a mira é um sensor e o disparo é um registro. 70 câmeras fotográficas foram escondidas nos troncos.
Só com um espião silencioso, a pesquisadora conseguiu saber quais são os moradores das reservas. E que alvo incansável o cerrado esconde. As antas fazem pose, tamanduá-bandeira, queixada, tabaxirica, veado campeiro. Foram encontradas 25 espécies de mamíferos. Olha a onça. É a Sussuarana. Essa é a Sussuarana, do Parque Nacional de Brasília. O guará foi muito fotografado, é um bicho que anda muito, né? Apesar da variedade, o problema é a quantidade. Algumas espécies não foram vistas em todas as reservas, como o tatu-canastra. Outros bichos são os últimos. É o que os especialistas chamam de extinção localizada. Desaparece daqui, desaparece dali, vai sobrando em alguns pontos, né? Populações muito reduzidas que não têm perspectiva de se perpetuarem, né? No médio e longo prazo. Que a gente vai perdendo em cada pedacinho, no final a gente perde a espécie. A pergunta que os pesquisadores se fazem é: será que os parques, as reservas, garantem a conservação da riqueza do cerrado? Existe um imaginário mundial e um imaginário brasileiro que mais ou menos diz o seguinte: o que importa em termos de vegetação, de biodiversidade, são as florestas. E o cerrado acaba aparecendo como menos importante porque a sua formação, o seu jeito, né, de aparecer enquanto vegetação é um jeito diferente. Descobrimos com os pesquisadores como o cerrado é importante, é vital para todo o nosso meio ambiente. O professor do laboratório da Universidade Federal de Goiânia, Nilson Ferreira, explica que o cerrado é o meio do caminho. É um conjunto de vegetação que se mistura e faz a transição para a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Vamos imaginar como se o país, o Brasil, fosse um corpo humano, né? Vamos pegar a Amazônia, que está mais ao norte, a Amazônia seria o cérebro, né? O cerrado seria o coração, a Mata Atlântica seria o pulmão, e aí o que nós estamos fazendo é o seguinte: nós estamos arrancando o coração, acreditando que o cérebro vai sobreviver, que o pulmão vai sobreviver. Não vai sobreviver. Os batimentos do coração são monitorados aqui. Estamos no Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás. Os pesquisadores acompanham passo a passo a devastação. O diagnóstico já está feito. Se o cerrado desaparecer, tudo vai mudar por aqui, até a fartura. Então, uma queda de produtividade, por exemplo, por conta do uso intensivo do solo, dos recursos hídricos, até mudanças nos regimes climáticos, por exemplo, vão alterar a produtividade do cerrado. Poderá se tornar mais seco ainda. Acompanhamos fiscais do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Estamos nas fazendas vizinhas ao Parque Nacional das Emas. No caminho, canaviais, terra arada esperando o plantio, gado no pasto. Em 79, quando eu cheguei para o parque, em agosto de 79, até 85, 86, toda essa área aqui era uma área de vegetação natural. E aos poucos foi transformando em pastagem. E eles chegaram muito próximo das escarpas, das encostas das nascentes. Ah, e o que acontece? Erosão. Erosão. Chegamos ao local onde as imagens de satélite revelaram a devastação. Olhando de perto, é chocante. Uma imensa cicatriz aberta na terra. Não é coisa de que foi acontecer de ontem para hoje. E ali é o parque. É, lá é o parque. Já faz divisa com o Parque Nacional das Emas. É. Os fiscais vieram conferir se o proprietário está recuperando a área como foi determinado pela Justiça. Nós somos muito pouco tentando fazer a nossa parte em relação ao meio ambiente e muita gente para poder não fazer o contrário. Então, hoje, esse programa de tentar trazer o proprietário como nosso parceiro e fazer o quê? Um termo de compromisso a fazer um projeto de recuperação dessas áreas. Né? Se não houver essa recuperação de forma adequada, aí sim, agir com a forma do rigor da lei. Multar. O O capataz da fazenda diz que o patrão já mandou isolar a área para a natureza ter tempo de se recuperar. Fechamos até lá, vamos fechar até lá. Só falta só um pasto para fechar. Um desastre ambiental ao lado do Parque das Emas, considerado um oásis intocado. Mas ainda é possível ouvir um grito de esperança. O casal de araras carimbé volta para se abrigar na mata. O cerrado é mesmo cheio de surpresas.